Quando regressou ao Reino Unido, Richard trabalhou em part-time na Ecos International como treinador da equipa e desenvolveu projetos e parcerias missionárias em diversos países. Também trabalhou em part-time na Glow, envolvido na formação de igrejas no Reino Unido. E durante esse período ele também concluiu o mestrado em Teologia pelo LST em Londres. Desde 2024 então trabalha a tempo inteiro com a Glow como diretor regional de formação, servindo mais na formação na América Latina, na Europa, como no Reino Unido. Então, é um welcome, bem-vindo, Richard. Ele vai partilhar também connosco durante o dia de hoje. O Mark Davis e a sua esposa Shirley então serviram como missionários na Zâmbia, de 1983 até 2004. Depois serviram durante os 10 anos seguintes como professor e mais tarde como diretor do Teesley College, em Motherwell, na Escócia. E isto é um centro que eles têm, The Glow, tem a escola, tem um pequeno bar-restaurante evangélico que também tem uma livraria. E esta é uma escola bíblica, é a única escola bíblica oficial dos irmãos no Reino Unido. Ele também tem atuado e desenvolvido na rede. Aliás, enquanto ele esteve lá, também concluiu mestrado em interpretação bíblica em Glasgow e tem atuado como na área de desenvolvimento na rede de formação de irmãos. Em 2015 mudou-se para Londres, continuando a servir na Glow e estabeleceu ligações mais fortes com igrejas em toda a Inglaterra e País de Gales, em questões de missão, num contexto europeu e também de formação. A formação do Mark tem 3 elementos: é o diretor de desenvolvimento regional da Glow na Europa, é o coordenador de um projeto de revitalização de igrejas em crescimento em algumas zonas do Reino Unido e desenvolvimento das igrejas locais e missões no sul de Inglaterra e no País de Gales. Então, mas mais informações sobre eles vocês podem conversar. É muito bom tê-los aqui e eu vou chamá-los à frente, que eles vão partilhar um pouco sobre o que é a Glow e juntamente também com o Paulo Carvalho, e desde já agradeço a presença e a disponibilidade para traduzir. Podem vir então. Obrigado por nos darem boas-vindas, é muito bom para nós poder estar aqui. Both Mark and I work with the organisation GLOW, which is Gospel Literature Outreach. Então nós dois trabalhamos com esta organização, a GLOW, de alcance pelo Evangelho. GLOW began in Australia and has gradually moved west from there. A GLOW começou na Austrália e desde então tem-se movido para o Ocidente. And now has been running for 50 years in Europe. E agora já está há 50. Há 50 anos na Europa. Yeah. Although, as you heard, both Mark and I have been working outside Europe in South America and Africa. E ainda que, como ouviram, o Mark e o Richard estiveram a trabalhar também fora da Europa, na África. GLOW's main focus is a fellowship of people who are seeking to develop mission-focused churches. O foco da GLOW é esta irmandade de pessoas que se focam em formar igrejas pelo Evangelho. Yeah. So there are 4 elements to what GLOW does. Há 4 elementos para aquilo que a GLOW faz. So evangelism. Evangelismo. So we help to develop teams that are planting new churches in different parts of Europe. Nós ajudamos a formar equipas que estão a plantar novas igrejas em diferentes partes da Europa. The second thing is to help establish churches. A segunda coisa é ajudar a estabelecer igrejas. Which for some parts of Europe, especially in the UK, where the church is shrinking, em que para algumas partes da Europa, especialmente no Reino Unido, onde as igrejas estão a diminuir. That means helping to revitalize and renew churches. Isso significa ajudar a renovar, a revitalizar igrejas. So not just planting new churches, but helping to revitalize existing churches. Então, não apenas plantar, mas ajudar a revitalizar igrejas existentes.
The third strand is training. A terceira via é o treinamento. So there is the Glow Training Centre in Motherwell. Então, neste sítio, Motherwell, Yeah, it's in Scotland. na Escócia, Sim. há este treinamento, centro de treinamento. And we also do training in local churches. Também fazemos treinamento em igrejas locais. So students can go to the Glow College, Então, os estudantes podem ir ao colégio da Glow. but we also will send tutors, teachers to students in churches. Vamos enviar tutores e professores a igrejas locais. And then the fourth element is resourcing. Aí o quarto elemento é dar recursos. So that might be things, materials, booklets that are written. Pode ser recursos, folhetos, livros, Also internet-based training, ou treinamento baseado na internet, or visiting churches to share in churches. ou até visitarmos igrejas para partilhar lá com eles. But all of these elements have a single focus, Mas todos estes elementos têm só foco, to help grow mission-focused churches. ajudar a que igrejas focadas na missão possam crescer. Yep. So that is at the core of what Glow is. Isso é o núcleo daquilo que a Glow é. And hopefully you'll see some of that as we present other specific sessions. Então, e vamos ver mais sobre isso ao olhar para as várias sessões. Okay. There's some leaflets on the side there, but all are in English. Então tem alguns livrinhos aqui que depois podem pegar, mas estão todos em inglês. So if you want to practice your English, everything is free. Se quiserem praticar em inglês, à vontade. É grátis. Yep. Okay. Thank you. Então, obrigado, Richard e Paulo. Só algumas informações. Nós temos ainda algumas vagas para almoço, porque houve algumas desistências. Se algum de vocês se encontrar aqui e já não foi a tempo de se inscrever para o almoço, por favor, lá atrás na recepção, podem ver se ainda há uma vaga e fazer a vossa inscrição para o almoço. Também nós temos alguém que vai cuidar das crianças, a Sandra, e talvez aqueles que têm pequeninos podem, se calhar agora, deixá-los com a Sandra. Já foram, ok, gente eficaz, é uma grande bênção. Eu apenas queria também informar que esta escola, Teasley, eles têm adaptado o currículo também para que a realidade portuguesa se possa encaixar ali, por causa das questões de imigração. Então, não é possível os estrangeiros ficarem tanto tempo, então o currículo deles permite estudos, alguns meses eles ficam ali, o aluno fica lá a estudar, depois ele regressa ao país de origem para continuar a estar, mas no país, e depois poder voltar lá por causa das permissões legais. E a visão não é apenas ter graus académicos, mas realmente é mais preparar para enviar e irem para o terreno. Portanto, se alguém apenas desejar ter um grau académico em teologia, não é a ideia da escola, mas se alguém quer estar equipado e preparado para ir para o campo, abrir igrejas, trabalhar em igrejas, seria então uma boa opção para se inscreverem e poderem divulgar. Eu não vou demorar mais tempo agora, então vou convidar o Mark Davis, para vir e dar-nos então a primeira palestra. Bem-vindo.
E como foi explicado, eu trabalhei na Zâmbia, na África Central. Many brethren churches, almost 2,000 brethren churches in Zambia. Com muitas igrejas, quase 2.000 igrejas de irmãos na Zâmbia. And so it's great to see brothers and sisters in a new country. Então é muito bom poder ver irmãos e irmãs neste novo país para mim. This morning we are going to look at the subject of being church and growing church. Esta manhã vamos olhar para este assunto de ser igreja e ser uma igreja que cresce. As we have explained in Glow, we are involved in planting new churches as well as helping existing churches. Como foi falado na Glow, nós focamos-nos em ajudar a plantar novas igrejas e também ajudar aquelas já existentes. So we may talk a lot about church this morning. Então somos capazes de falar bastante sobre igreja esta manhã. But mission is really what we are wanting to focus on. Mas missão é aquilo em que queremos mesmo nos focar. What is it that Jesus Christ wants us to do? O que é que Cristo quer que nós façamos? We are followers of Jesus Christ, aren't we? Somos seguidores de Jesus, não somos? So it's important always to reference everything to Jesus Christ. Então é importante sempre ligarmos tudo a Jesus Cristo. He is the Word of God. Ele é a palavra de Deus. Only He is the perfect expression of God. Só Ele é a expressão perfeita de Deus. And when we think of mission, which Bible verse do you think about? E aí quando pensamos em missão, que versículo bíblico é que vos vem à cabeça? I like some talking. Então se quiserem podem participar. So you tell me. Como? At the beginning of Acts. Beginning of Acts. What did Jesus say in the beginning of Acts? O que é que Jesus diz no início de Atos? They know their Bible. Yeah. Yes. Acts 1:8. What else did Jesus say? Que mais disse Jesus? It's linked to that. Someone mentioned the Great Commission. Great Commission, Matthew 28. So let's go to Matthew 28, and Acts 1 verse 8 also is in our mind. Então vamos agora a Mateus 28 e Atos 1:8 também vai estar na nossa cabeça. Acts chapter 1 verse 8, he emphasized the waiting for the Holy Spirit. Em Atos 1:8 Jesus enfatiza esperar pelo Espírito Santo. Because in Matthew 28 he had already told them what to do. Porque em Mateus 28 ele já lhes tinha dito o que fazer. I find it interesting. I think Jesus was very excited. Acho isto muito interessante. Jesus parecia estar muito entusiasmado. So in Matthew 28, então Mateus 28, you can read it verse 18 to 20. Versículo 18 a 20. Então, Mateus 28, versículos 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até à consumação do século. Jesus had spent 3 years with these men. Jesus tinham passado 3 anos juntos com estes homens. He had taught them a lot of things. Ele tinha-lhes ensinado muitas coisas. He had died for them. Ele tinha morrido por He eles. has resurrected. Ele ressuscitou. And now he wants them to go. E agora quer que eles vão. He is excited. Ele está entusiasmado. Now is the beginning. E agora é o início. And then he remembers. E depois ele lembra-se. But wait Mas esperem. until the Holy Spirit comes. Esperem até que venha o Espírito Santo. So in Acts chapter 1 verse 8, Então depois Atos 1:8. when the Holy Spirit, when you receive power, Quando receberem poder do Espírito you will Santo, be my witnesses serão minhas testemunhas. to Jerusalem, Judea, and the ends of the earth. Jerusalém, Judeia e os fins da terra. We call this Acts 1 or Matthew 28 the Great Commission.
Nós chamamos a isto, Mateus 28, ou Atos 1, 8, a grande comissão. And it is something that every follower of Jesus should accept is the commission. E é algo que qualquer seguidor de Jesus devia aceitar como a comissão. Because as you have seen, Porque como vimos, Jesus tells those 11 men Deus diz àqueles 11 homens to go and baptize people para irem e batizarem pessoas and teach them all that I have commanded you to do. e ensinarem-lhes tudo aquilo que vos ensinei a And fazer. of course, one of those things that Jesus taught them to do is go and make disciples. E claro, uma dessas coisas que Jesus lhes ensinou a fazer é vão e façam discípulos. It is the growth circle in Jesus' mind. Então há aqui um círculo de crescimento na mente de Jesus. I train this one to follow me Eu treino esta pessoa para me seguir and to do everything that I have told him, e para fazer tudo aquilo que eu lhe ensinei. which means he has to find someone E isso quer dizer que ele tem que encontrar alguém, because that is what I taught him. porque isso é o que eu lhe ensinei. So you see the wisdom of Jesus. Então vemos aqui a sabedoria de Jesus. Go and teach them to follow all that I've commanded you to do. Vão e ensinem-lhes a fazer tudo aquilo que eu vos ensinei a fazer. But what has that to do with church? Mas o que é que isto tem a ver com igreja? Did Jesus say, go and make churches? Será que Jesus diz vão e façam igrejas? How do we understand church? Como é que entendemos a igreja? Because often church and mission are seen to be two separate things. Porque muitas vezes nós pensamos ou vemos igreja e missão como duas coisas totalmente diferentes, separadas. How do you understand church? Como é que tu entendes igreja? What is a church for you? O que é uma igreja para vocês? Podem participar mais uma vez. Again, a question. How do you define church? A local church, what is it? O que é uma igreja local? Group of people. Group of people? Someone said a congregation, A congregation? community. Community? Of what? De quê? A comunidade de quê? Followers of Jesus. Followers of Jesus Christ. In the book of Matthew, is the only time Jesus mentions the word church. No livro de Mateus é a única vez que Jesus menciona a palavra igreja. In the teaching of Jesus, there are two times he actually uses the specific word. No seu ensino há duas vezes em que ele usa esta palavra em específico. Can you remember the two occasions? Conseguem se lembrar de quais são? I shall build my church. Matthew 16. So we could look at Matthew 16, verse 18. We won't read it, there are too many scriptures. Então, Mateus 18, não vamos ler, mas podem consultar depois, Mateus 18. And here we have the thing that encourages us the most. E aqui temos aquilo que mais nos encoraja. I will build my community of people. Eu vou construir, edificar a minha comunidade de pessoas, And not even death. e nem mesmo a morte, Not even death will stop me. nem mesmo a morte me vai parar. Do you follow that? Percebem isso? He knew he was going to die. Ele sabia que ele ia morrer. But the gates of death, the gates of hell would not stop him. As portas da morte, as portas do inferno não vão pará-lo. And despite the difficulties we may face in Portugal, E apesar das dificuldades que possamos enfrentar em Portugal, we hold on to that truth. nós agarramos-nos a essa verdade. Jesus said, I will build my church. Jesus disse, eu vou edificar a minha igreja. What's the other mention in Matthew where he uses that very common word for community of people, church? Então qual é outra ocasião em Mateus em que Jesus usa esta palavra para este grupo de pessoas? Two chapters later, 2 capítulos mais tarde,
So the church's discipline. Look at Matthew 18, Então Mateus 18, verse 18. Verse 17, verse 13 to 18. Matthew 18, verse 13 to 18. então Mateus 18, eu acho que estive a dizer isto mal, era Mateus 16 anteriormente, agora é Mateus 18, versículo 17. I think you know the story. Eu creio que vocês conhecem a história. Jesus is saying, if your brother sins against you, Jesus está a dizer, se o teu irmão pecar contra ti, then you should go and talk to him. então devias ir e falar com ele. And if he repents, then you have restored your brother. E se ele se arrepender, então tu restauraste o But teu irmão. if not, then take 2 or 3 witnesses. Mas se não, leva 2 ou 3 testemunhas. And if he still refuses to deal with his sin, E se ainda assim ele se recusar a lidar com o seu pecado, Jesus says in verse 17 that you should take the matter to the church. aí ele diz no versículo 17 que deve levar o assunto à igreja. Now, Jesus wasn't meaning that you should announce the problem to the whole world. Jesus não está a dizer que o problema, a questão devia ser anunciada ao mundo inteiro. So in Jesus' mind, there were going to be groups of disciples Então, na mente de Jesus, vão haver grupos de discípulos who would, in a sense, live together and care for each other e que, num sentido, vão viver juntos e cuidar uns dos outros and would help each other to sort out the problems that happen between e disciples. vão ajudar uns aos outros a lidar e a solucionar os problemas que acontecem no conjunto dos discípulos. So in these 2 chapters, 16 and 18, Então, nestes 2 capítulos, capítulo 16 e capítulo 18, we see how Jesus is thinking of church. vemos como é que Jesus está a pensar na igreja. He is thinking of church as some one thing that he will build. Ele está a pensar como uma coisa que ele vai edificar, But he's also thinking of groups or communities of disciples that are living together, working together. mas também está a pensar em grupos, em conjuntos de discípulos que estão a viver juntos. And they will help each other to grow in following Jesus Christ. E que se vão ajudar uns aos outros a crescer e a seguir Jesus Cristo. Remember, we have that very famous verse in chapter 18, verse 20. E temos aquele versículo muito famoso, capítulo 18, versículo 20. For where 2 or 3 are gathered together in my name, there I am with them. Porque quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. So we are thinking and trying to understand, what did Jesus understand by local church? Então estamos a tentar ver e perceber o que é que Jesus entendia por igreja local. He didn't use the expression many times, Ele não usou essa expressão muitas vezes, but clearly it was a big thing for him. mas claramente era uma coisa significativa para ele. And so how does the expression, I will build my church, Então como é que a expressão eu vou edificar a minha igreja link with Matthew 28? se liga a Mateus capítulo 28? Go and make disciples. Vão e façam discípulos. Whether you are planting a church, Quer estejas a plantar uma igreja, or you are leading or part of a church that is very old, ou quer estejas a liderar, ou sejas parte de uma igreja que é antiga já, a really important question is, what is a local church to be? uma pergunta mesmo importante é o que é uma igreja local, o que é que ela deve ser. And the most important question is, what does Jesus want a local church to be? E a pergunta mais importante é o que é que Jesus quer que a igreja local seja. Many of us are from brethren churches, Muitos de nós são de igrejas de irmãos, which have existed in Portugal and in UK for over 100 years. que existiram em Portugal e no Reino Unido há mais de 100 anos. And we have developed many different ideas as to what a local church should be. E nós desenvolvemos muitas ideias sobre o que é que uma igreja local devia ser. But for effective church planting and church growth, the most important question is, what does Jesus want a local church to be? Mas para uma revitalização e uma plantação de igreja eficaz, a pergunta mais importante é o que é que Jesus quer que a igreja local seja. And it is the link between Matthew 28 and Matthew 16.
E é esta ligação entre Mateus 28 e Mateus 16. A local church is a community of disciples who are following Jesus, Uma igreja local é uma comunidade de discípulos que estão a seguir Jesus, who are making other disciples of que Jesus. estão a fazer outros discípulos de Jesus. Two parts. Então, duas partes. Often we understand that a local church is a community of Jesus' disciples. Então, muitas vezes nós reconhecemos que uma igreja local é uma comunidade de discípulos de Jesus, But Jesus did not stop there. mas Jesus não ficou por aí. A true local church is a community of disciples who follow Jesus, Uma igreja local é uma comunidade de discípulos que seguem a Jesus, who are making other disciples of que Jesus. estão a fazer outros discípulos de Jesus. In other words, if we are not producing more disciples of Jesus, we are not actually a local church. Então, por outras palavras, se nós não estamos a fazer outros discípulos de Jesus, nós estamos a não ser de facto uma igreja local. Because remember what Jesus said, teach them to do all that I've commanded. Lembrem-se aquilo que Jesus disse, de ensiná-los a fazer tudo aquilo que vos ordenei. So if we want to understand what is a healthy local church, Então, se queremos entender o que é uma igreja local saudável, we now have to think back through how did Jesus train his disciples? temos de então pensar como é que foi que Jesus treinou os seus discípulos. Very quickly, I want to remind you of what were, I think, the major things that Jesus taught his disciples. Então, muito rapidamente, eu queria só relembrar-nos de quais foram as coisas principais que Jesus ensinou aos seus discípulos. And as I do this, we can look at our local church and ask the question, how is our local church doing that? E ao fazermos isto, podemos pensar e perguntar como é que a minha igreja local está a portar-se, está a fazer estas coisas. Let's follow the Gospel of Matthew very quickly. Então, rapidamente podemos percorrer o Evangelho de Mateus, Because Matthew actually presents his Gospel, I think, in this way. porque eu creio que Mateus também apresenta o seu Evangelho desta forma. Remember, Matthew is the Gospel where Jesus talks about the church. Mateus é este Evangelho onde Jesus fala e ensina acerca da igreja. In Matthew chapter 4, we know the story very well. Mateus capítulo 4, conhecemos a história muito bem. The first thing is to follow Jesus. A primeira coisa é seguir Jesus. In Matthew chapter 4, verse 19, Mateus 4, versículo 19. the focus is on Christ. O foco está em Cristo. It's not on the scriptures, although those are crucial. Não está nas Escrituras, ainda que seja crucial. It's not on any kind of religious processes or ceremonies. Não está em algum tipo de cerimónias religiosas. It's on the person of Jesus Christ. Está na pessoa de Jesus Cristo. It's one of the reasons why the breaking of bread, communion, has always been core to the church. É uma das razões porque este partir do pão da igreja junta sempre foi um núcleo da igreja. Because it sharpens the focus of our thinking on the person of Christ. Porque traz clareza ao nosso foco na pessoa de Jesus Cristo. You know, with a camera, with your phone, you are taking a picture. Sabem que quando com o nosso telemóvel estamos a tirar uma foto, And sometimes the camera there's lots of things in the picture, and the camera is a general focus. e às vezes há muitas coisas na fotografia e a câmera está com um foco geral. But if there's something you want to focus on, you can put your finger on the screen, and it will focus on that one thing. Mas se queremos que a câmera se foque em alguma coisa, podemos clicar com o dedo e a câmera vai se focar naquela coisa. Follow Jesus. Segue Jesus. Is touching the screen and getting things exactly in focus. É este tocar no ecrã e ficar com as coisas mesmo em foco. In Matthew 4:19, Jesus said to Simon and Andrew and James and John, "Follow me." Em Mateus capítulo 4, Jesus diz a Simão, a Pedro e a André, sigam-me.
Interesting, in the last gospel, John 21, the last thing that Jesus said to Peter was, É interessante no último evangelho, em João capítulo 21, a última coisa que Jesus diz a João é... what was the A last Pedro thing? é? Lembra-se? Last thing he said to Peter. You follow me. You follow me, you follow me, you follow me, you follow me. The simplicity of focusing on following Jesus. Esta simplicidade de focar em seguir a Jesus. We don't want people to come and follow us. Não queremos que as pessoas venham e nos sigam a nós. We don't want them to join our churches. Não queremos que elas se juntem às nossas igrejas. We do want them to join our churches. Claro que queremos que elas se juntem às nossas igrejas. But only what we want is that they follow Jesus. Mas o que queremos é que elas sigam a Jesus. That sometimes shifts our focus as a church. E isto às vezes muda o nosso foco enquanto igreja. Point number 1, follow me. Então, parte número 1, sigam-me. Chapter 5, turn over Matthew chapter 4 to chapter 5. Então, próximo capítulo, capítulo 5, Character transformation. a transformação de caráter. You cannot say you are following Jesus if you are still the same person that you were before. Tu não podes dizer que estás a seguir Jesus se ainda és a mesma pessoa que eras antes. Matthew chapter 5 to 7 is about character transformation. No capítulo 5 a 7 é sobre esta transformação de caráter. Again, no time to go through the detail. Não há tempo para estarmos a ir com todos os detalhes, I want you to see Jesus' priority. mas quero que possam ver a prioridade de Jesus. If we claim to follow Jesus, our behavior, our attitudes must reflect Jesus. Se nós dizemos seguir a Jesus, então o nosso comportamento, as nossas atitudes devem refletir Jesus. Before we start talking about Jesus to other people, how do our lives speak about Jesus? Então, antes de começarmos a falar às pessoas sobre Jesus, como é que as nossas vidas estão a refleti-lo? Are we trustworthy? Será que somos confiáveis? Do we have the right attitudes towards the people that we're trying to witness to? Temos as atitudes certas para com as pessoas para as quais queremos testemunhar? He used the well-known expression salt and light, isn't it? Ele usou esta expressão muito conhecida de sal e luz. You are the salt. Vocês são o sal. You are the light. Vocês são a luz. I thought Jesus was the light of the world. Eu pensava que Jesus era a luz do mundo. Jesus says, no, you. Jesus diz, vocês. The way you are living should be showing to your neighbors this is what Jesus is like. A maneira como vocês vivem devia estar a mostrar aos vizinhos que é assim que Jesus é. Maybe past generations have rejected Jesus in Portugal. Talvez as gerações passadas tenham rejeitado Jesus em Portugal. The younger generations, maybe now they don't know much about Jesus. E pode ser que gerações mais novas hoje não saibam muito acerca de Jesus. How can they meet Jesus? Como é que eles podem conhecer a Jesus? We need to say to them, come and live with me. Precisamos dizer a ela, vem e vive, Come and work with vive me. comigo, trabalha comigo, Come and play with me. brinca, joga comigo. And if you see me, you are seeing Jesus. E se me vês, estás a ver Jesus. Paul said, imitate me even as I imitate E Christ. Paulo diz, sejam meus imitadores como eu de Cristo. So a local church is where our focus is on character transformation. Então uma igreja local é onde o foco também está na transformação de caráter. So how are we helping each other to change? Então como é que estamos a ajudar uns aos outros a mudar? And change is not easy, E mudar não é fácil, but change is what Jesus is wanting. mas mudar é o que Jesus também quer, esta transformação. It is also a learning on the job, because if you keep reading in Matthew 5, 6, 7, 8, 9, 10, Matthew chapter 10, Jesus sends those young disciples, he sends them out to do what he's doing. E isto também é um aprender à medida que vamos andando, porque se nós seguirmos também depois do capítulo 7 a 10, nós vemos
isto a acontecer, deles a serem treinados a fazer isto. A community of disciples is where we learn to do what Jesus does. Uma comunidade de discípulos é onde nós aprendemos a fazer aquilo que Jesus faz. They were young, Eles eram jovens, they made mistakes. faziam erros. Peter made lots of mistakes. Pedro fez muitos erros. But Jesus sent them out to do the work very early on in their life with Jesus. Mas Jesus enviou-os a fazer esta obra muito cedo na sua vida com Jesus. Too often we wait for a long time before we encourage new Christians to do the work of God. Muitas vezes nós esperamos muito tempo antes de enviarmos novos cristãos a fazer a obra de Deus. But a local church is a community of disciples who are all working at the same commission of Jesus. Mas uma igreja local é uma comunidade de discípulos que estão todos envolvidos a fazer a obra de Deus. We are not relying on some individuals to do the work of God. We are all engaged in the work of God together. Não estamos a depender de só alguns indivíduos que façam a obra. Todos estamos nisso. Fourthly, we find that Jesus teaches self-sacrifice. Em quarto lugar, nós vemos que Jesus ensina sacrifício próprio. In Matthew chapter 16, Capítulo 16, where we started, onde nós começamos, after Jesus said, I will build my church, depois de Jesus dizer, eu vou edificar a minha igreja, in verse 24, no versículo 24, Jesus goes on to teach his disciples, if anyone wants to come, can you read verse 24? Então, versículo 24, Jesus continua a ensinar. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Just this verse. Just this verse, yeah, just this verse. The principle of denying yourself. O princípio de negar a si mesmo. We know the picture very well. Nós conhecemos esta imagem. To take up your cross, de pegar a cruz, was to signify that you were going to die. Significa que tu vais morrer. It's not about carrying hard burdens. Não tem a ver tanto com carregar pesados fardos. Sometimes we use the expression to carry your cross is like you have something hard in your life and you have to carry it. Às vezes usamos a expressão como se a carregar a cruz fosse carregar algo pesado na tua vida que tu levas contigo. That isn't difícil. What Jesus meant. E não é isso que Jesus quer dizer. Because if you carried a cross in the days of Jesus, you would be dead within 48 hours. Porque no tempo de Jesus tu estás a carregar uma cruz, isso quer dizer que em 48 horas estarás morto. You are going to be executed. Vais ser executado. Like they did to Jesus. Como eles fizeram a Jesus. So the expression to take up your cross is the willingness to lay down everything that I want because my life now belongs to Jesus. Então a expressão tomar a sua cruz quer dizer eu deixo tudo aquilo que eu quero porque agora a minha vida pertence a Jesus. Again, sometimes we think this is a special calling for some Christians. E mais uma vez, às vezes nós pensamos que isto é uma chamada especial para alguns cristãos. But a church is a community of people who are laying their lives down for Jesus. Mas a igreja é uma comunidade de pessoas que estão a deixar a sua vida para seguir a Jesus. How do we model that? Como é que nós exemplificamos isso? How do we develop that as a local church? Como é que nós modelamos, como é que nós desenvolvemos isso enquanto uma igreja local? A very sacrificial community. Uma comunidade muito sacrificial. You remember Acts chapter 2? Lembram-se de Atos capítulo 2? And Acts chapter 4? Atos capítulo 4? Everyone who had possessions, they laid them at the apostles' feet. Então, todos aqueles que tinham possessões, eles deixavam-nos aos pés dos apóstolos. Nobody considered what they had to be their own. Ninguém considerava aquilo que tinha como fosse seu, but it was for Christ. Mas era para Cristo.
Is that our attitude as local church? E será que essa é a nossa atitude enquanto igrejas locais? Can you see, we have drifted a long way from what Jesus had in mind. Então conseguem ver que talvez nós nos tenhamos desviado um bom bocado daquilo que Jesus tinha em mente. But this is what he was teaching his disciples. Mas era isto que ele estava a ensinar aos seus discípulos. If anyone would follow me, take up your cross. Life is Christ. Se alguém vai seguir, então toma a sua cruz. A vida é Cristo. Paul said the same, isn't it? Paulo disse o mesmo. For me to live is Christ. Para mim viver é Cristo. To die is gain. Morrer é lucro. My life is not my own. A minha vida não é de mim mesmo. The life I live is the life that Christ lives in me. E a vida que eu vivo é aquela que Cristo vive em mim. I find this very challenging. Eu creio isto que é bastante desafiador. It's not easy to live this. Não é fácil viver desta forma. But Jesus, when he said, I will build my church, Mas Jesus, quando ele disse eu vou edificar a minha igreja, this is the kind of community he was thinking about. este é o tipo de comunidade que ele estava a pensar. Disciples who did these things. Discípulos que fazem estas coisas. Number 5, Então, em quinto lugar, love one another. amem-se uns aos outros. Now we jump to John 13. Agora damos um salto a João 13, Because John does a similar thing, he collects the teachings of Jesus together. João faz algo similar, ele junta os ensinamentos de Jesus. And in John 13 we get 4 chapters of the teachings of Jesus. E em João temos ali 4 capítulos dos ensinos de Jesus. And chapter 13, of course, is when he washes the disciples' feet. E o capítulo 13 é quando ele lava os pés aos discípulos. And then he gives them the new commandment. E depois ele dá este novo mandamento. Maybe read for us verse 34, 35. Então, versículo 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. He said, love one another as I have loved you. Então ele diz, vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Notice verse 35. By this shall all people know that you are my disciples. Então notem versículo 35, nisto conhecerão todos que If you sois have- meus discípulos, If you have love for one another. se tiverem amor uns aos outros. The rich, deep, loving relationship between believers Então este relacionamento profundo, rico de amor dos discípulos uns pelos outros, is the gospel. It's a gospel mark of authenticity. That's the gospel, the good news evidence that Jesus is Christ. é uma marca da autenticidade do Evangelho de Cristo. Can you see the problem? E conseguem ver o problema? Is your local church a center of loving one another? Será que a tua igreja local é um centro de amarem-se uns aos outros? In your town, in your village, in your city, is that the reputation that you have? Na tua vila, aldeia ou cidade, será que essa é a reputação? This is a que existe? community that loves each other. Aqui está uma comunidade que se ama uns aos outros. That's what Jesus had in mind. Isso é o que Jesus tinha em mente. I have to admit, the brethren in Britain have not been very good at loving one another. E eu tenho que admitir que os irmãos na Grã-Bretanha não têm sido muito bons a amar uns aos outros. And we wonder why we're not growing. E depois admiramos-nos porque é que não estamos a crescer. Jesus taught his disciples Jesus ensinou what his community should be like. aos seus discípulos como é que a sua comunidade devia ser. To wash each other's feet. Lavar os pés uns aos outros. If I have washed your feet, Se eu, Jesus said, se eu vos lavei os vossos pés, disse Jesus, you should wash my feet. vocês devem lavar os meus pés. Is that what Jesus said? Será que é isso que Jesus disse? If I've washed your feet, you should wash
Look at your brother and sister. Então, Look at podem their olhar feet. uns aos outros, não é? Olhem para os pés deles. When did you last wash their feet? Quando é que eles lavaram os pés a última vez? A new commandment, love one another. Um novo mandamento, amem-se uns aos outros. And then chapter 17, number 6, chapter 17. Depois capítulo 17. Maybe just read for us again verse 20 Aí vamos to ler 23. o versículo 20 a 23, do capítulo 17 de João. Então, versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Certainly in Britain, this is one reason why many people abandon the Christian faith. Então, certamente, na Grã-Bretanha, esta é uma das razões porque as pessoas abandonam a fé cristã. The wars between Christians in Europe, As guerras entre cristãos na Europa, this is for hundreds of years, durante centenas de anos, but even in our own lifetime and centuries. mas também no nosso século e durante o tempo da nossa vida. How can I believe in Christ when Christians hate and kill each other? Então, como é que eu posso crer em Cristo quando cristãos odeiam e matam uns aos outros? Now, you and I know the doctrinal differences between Catholic and Protestant, Então, tu e eu, nós conhecemos as diferenças doutrinárias entre católicos e protestantes, or between Pentecostals and ou evangelicals, entre evangélicos e or pentecostais, brethren and Baptists. ou irmãos e batistas. We know the doctrinal differences, Sabemos estas diferenças doutrinárias, but the world doesn't. mas o mundo não sabe. All they know is that you call yourself a Christian and he calls himself a Christian and you hate each other. Tudo o que eles veem é que tu chamas cristão, ele chama-se cristão e vocês odeiam uns aos outros. So why should I believe in Christ? Então, porque é que eu deveria crer em Cristo? Because Christ causes this problem. That's how they think. Porque Cristo provoca este problema, é o que eles pensam. They think Christ is causing these problems in our world. Pensam que Cristo está a provocar estes problemas do nosso mundo. It's one of the main reasons given by new atheists for not believing in Christianity. É uma das razões dadas pelos chamados novos ateístas para não crerem nos cristãos. Look at all the trouble that Christianity has caused in the world. Olhem para todos estes problemas que o cristianismo provocou no mundo. Now we may know the doctrinal differences, Então, nós podemos conhecer as diferenças and doutrinárias. they are serious differences. São diferenças sérias. But can you see the problem? Mas conseguem ver o problema? Christ prayed that we would be one because he knew that would evidence the truthfulness of who he is. Jesus orou que nós fôssemos um, porque ele sabia que isso ia ser uma evidência da verdade do que ele diz. These are not small things, they are very big things. Isto não são coisas pequenas, são coisas So muito grandes. if we're planting a church, Então, se estamos a plantar uma igreja, or we're looking at our church, how can we grow again? ou estamos a pensar como é que podemos voltar a crescer, We have to go back to what Jesus said about communities of his disciples. temos de voltar àquilo que Jesus diz de comunidades dos seus discípulos. Because this is what he understood church to be. Porque isto é aquilo que ele entendia a igreja a ser. The last thing I'll mention is a number 7, but I'm not saying there's only 7. Então, a última coisa, o número 7, não estou a dizer que há só 7 coisas, mas a última coisa. It's where we started in Acts chapter 1. Então, verse 8. é onde nós começámos no capítulo 1 de Atos. Even after Jesus had taught them for 3 years, Então, mesmo ao fim de os ensinar durante 3 anos, he trained them, de os treinar, he had died for them and risen for them. de ter morrido e ressuscitado por eles, And he even had said, go and make disciples. e de ter dito vão e façam discípulos. He then said, stop, Ele diz então, parem wait for the Holy Spirit. e esperem pelo Espírito Santo.
A church is a community of people anointed by the Holy Spirit. A igreja é uma comunidade de discípulos ungida pelo Espírito Santo. Jesus knew that the community of disciples needed the Holy Spirit Jesus sabia que a comunidade de discípulos precisava do Espírito to Santo actually do what he asked them to para do. poder fazer aquilo que ele tinha dito para eles So it's fazerem. not just a matter of us doing the things that Christ asked us to do. Então não é só uma questão de nós fazermos as coisas que Jesus nos disse para We fazer. have to receive the Holy Spirit and be working in the power of the Holy Spirit to do these things. Nós precisamos de receber e estar a trabalhar no poder do Espírito Santo para podermos fazer estas coisas. So church planting is not about organizing ourselves to do certain activities. Então a plantação de igreja não é só nós nos organizarmos para fazer este conjunto de coisas, Being filled and led by the Spirit mas é ser cheios e guiados pelo Espírito to Santo actually do what the Spirit is leading us to para do, podermos fazer aquilo que o Espírito Santo nos está a guiar a fazer, according to the teachings of de Christ. acordo com os ensinos de Cristo. What we have done is try to go back to the mind of Christ, O que nós temos feito é tentar voltar para a mente de Cristo, who didn't teach a lot about planting churches. que não ensinou muito sobre plantar igrejas. He focused on discipling people, Ele focou-se em discipular pessoas, helping people to follow him ajudar pessoas a segui-lo, in a way that they would help others to follow him, de uma forma que eles possam ajudar outros a segui-lo, who would be helping others to follow him. que depois vão ajudar outros a segui-lo. The three generations. Estas 3 gerações. Like Paul to Timothy in 2 Timothy 2:2. Como Paulo a Timóteo em 2 Timóteo 2. The things that you have heard me say in the presence of many witnesses. As coisas que vocês me ouviram dizer na presença de muitas testemunhas. Find faithful people Encontra pessoas fiéis so that they can teach others. para que elas possam ensinar outros. And that's one of the reasons why our churches often stop growing, Isso é uma das razões porque muitas vezes as nossas igrejas param de crescer, because we're not community of disciples, porque não somos uma comunidade de discípulos making que disciples, fazem discípulos. taking seriously the teaching of Jesus and working that into our local church. Que leva a sério os ensinos de Jesus e levam isso para a igreja local. I'll finish with one other point. Is it 11:15? Is a few minutes left? Is that okay? 2 minutes left. Okay. The Great Commission has a context. Então, para finalizar com uma coisa, a Grande Comissão ela tem um contexto. If we think in terms of commissions or mandates, I don't know in Portuguese how these words translate. There are actually 2 mandates, 2 commissions that you and I have. Se nós pensarmos em termos de comissão ou mandato, há 2 mandatos, 2 comissões que tu e eu temos. One of them we've talked about. Um deles nós já falamos. What's the other one? Qual é o outro? And often as evangelicals we forget this other one. E muitas vezes, enquanto evangélicos, nós esquecemos este. What's the other Great Commission? Qual é a outra grande comissão? Ancient Great Antiga. Commission. To love God and the neighbor. It's true. That is a great commandment. Isso é verdade, é um grande mandamento. And I'll agree with that. I'm thinking in terms of a commission, a work to do. You're right. Loving God and loving one another is a constant. Então é verdade, é um mandamento, é uma constante esse exemplo, mas estamos a pensar em termos de um mandato, de um grande mandato. Sorry? Genesis 1. Então Gênesis 1 See, it's a very old one. é muito antigo. When God created humans, Então quando Deus criou humanos, He made them in His image. Ele fê-los à sua imagem, He placed them in this creation Ele colocou-os nesta criação and essentially said, you need to function on my behalf to look after this creation. Então disse essencialmente vocês precisam de funcionar, de existir nesta criação no meu lugar, em meu nome.
Every human being has this commission, E todo ser humano tem este mandato, and it's to live life well for God in everything we do. de viver para Deus, de viver bem para Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Paul, one verse, 1 Thessalonians, Então, um versículo, 1 chapter 4, Tessalonicenses, verse 9 to 11. versículo 4, não, desculpem, capítulo 4, versículo 9 a 11. 1 Thessalonians chapter 4, verse 9 to 11. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9 a 11. Paul is writing to new disciples. Ele está a escrever a novos discípulos, He's training them to be disciples who make other está a disciples. treiná-los a serem discípulos que fazem discípulos. And you may remember that he has praised them because their faith, their discipleship has impacted many countries. If you read the beginning of this letter. E podem, se calhar lembram-se que no início da carta ele bendiz a eles, ele dá graças por eles porque eles têm sido boas testemunhas no mundo inteiro. The Great Commission of Matthew 28 is definitely happening in the Thessalonian church. Então na igreja de Tessalonicense a grande comissão de Mateus 28 está definitivamente a acontecer. Their witness and testimony is bringing many others to Jesus. O seu testemunho está a levar muitos outros a Jesus. And then Paul says this to them, E depois Paulo diz isto a eles. verse 9 to 11. Então, versículo 9 a 11, capítulo 4. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedónia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciar-vos por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos como vos ordenamos. 12 also? Just, yes, 12 Ok. also. De modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. In my version it says, make it your ambition to lead a quiet life, verse 11. Na versão dele diz, façam da vossa ambição viver uma vida tranquila. Mind your own business, work with your hands, Trabalhem no que é vosso, trabalhem com as vossas mãos, so that your daily life will win the respect of outsiders. So that your daily living okay, may give you respect para in que a your vossa vida community. cotidiana possa causar respeito aos outros. It's interesting, isn't it? When Jesus said, go making disciples, what did he mean by go? É interessante, não é? O que é que quando Jesus diz vão, façam discípulos, o que é que ele quis dizer por vão? For me, going meant leaving Britain and going to Zambia. Para mim, ir significou deixar a Grã-Bretanha e ir para a Zâmbia, But that actually isn't what Jesus meant. mas não é bem isso que Jesus quis dizer. What Jesus actually meant was, go back to your normal life O que Jesus está a querer dizer é voltem para a vossa vida normal and as you live your normal life, make disciples. e ao viverem esta vida normal façam discípulos. He wasn't in Matthew 28 sending the 11 disciples into all nations. Em Mateus 28 ele não estava ali a enviar os 11 discípulos a todas as nações. He was releasing them Ele estava a enviá-los because he was going back to heaven. porque ele estava ali a libertá-los, por assim dizer, porque ele ia voltar ao céu. He was scattering them. Ele estava a espalhá-los. He was simply saying, now go on and live life. Estava simplesmente a dizer, então vão agora e vivam a vida, And as you live life, make disciples. e ao fazê-lo façam discípulos. It has become known in English as missional living, Tornou-se conhecida esta expressão em inglês de vida missional. a way of trying to combine the two great commissions. É uma forma de tentar combinar estes dois mandatos. I am a human,
I should live in this world in a God-honoring way. Eu sou um ser humano e eu devia viver neste mundo de uma forma que honre a Deus. I should participate in all human society Eu devo participar em toda a sociedade humana, because God told me to. porque Deus me disse a fazê-lo. He made me as His image in this world. Ele fez-me à sua imagem neste mundo, And as I do that, I should make disciples. e ao fazê-lo eu devo fazer discípulos. And if we can understand that, E se pudermos entender isso, then every disciple becomes a missionary. então todo discípulo torna-se um missionário. And that's when church grows. E aí é que a igreja cresce. If we only have a few missionaries, growth will be slow. Se só tivermos alguns missionários, o crescimento vai ser lento. But if every believer realizes they are a missionary, growth accelerates. Mas se todo crente perceber que é um missionário, então aí o crescimento acelera. I hope I haven't confused, and we can have some discussion, I'm sure, later Espero que não today. estejam confusos e podemos continuar esta conversa hoje. May God bless and encourage us. E Deus nos abençoe e nos encoraja. Amen. Amém.